Bom, pessoal, além dessas conceituações aqui teóricas, nós vamos rapidamente identificar as principais características dos circuitos elétricos. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, circuito em série, circuito em paralelo e circuito misto. O que acontece? O que existe de principal diferença visual entre um circuito em série e um paralelo, gente? Por exemplo, nós temos aqui a nossa tensão, né? E aí, nós temos o sentido da corrente, que é o horário, nesse sentido, né? Nesse caso, o que acontece? A corrente ela tem apenas um caminho a percorrer. Se você, por exemplo, analisar esse ponto em que eu estou indicando, o que acontece? A corrente ela está vindo em direção na horizontal, né? E quando ela chega nessa interseção, ela só tem a opção de ir para baixo. Ela não pode continuar indo para frente, ela não pode subir, porque eu nem tenho condição, eu não tenho material. E a corrente ela se propaga de acordo com o circuito, ok? E nesse caso, eu tenho só a opção de ir para baixo. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho a única opção de ir para a esquerda. Eu não posso ir para a direita, eu não posso continuar indo para baixo, então eu só posso ir para a esquerda, ok? Então, o circuito em série é quando você tem uma única opção. A sua corrente tem um caminho a percorrer e acabou. E isso não ocorre no nosso circuito em paralelo. O que acontece no nosso circuito em paralelo? A corrente, comumente, ela apresenta opções de divisão, ou seja, eu tenho mais que um caminho possível a percorrer. Como assim? Olha só, eu tenho a mesma início de circuito, né? Eu tenho aqui a minha tensão, eu vou, inicio com a corrente. Quando eu chego nesse ponto, eu posso continuar indo reto, na horizontal, ou eu posso aqui, ó, na vertical ir para baixo. Ou seja, nesse ponto eu tenho que escolher, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro, não é? Então, significa que quando eu tenho esse tipo de opção dentro do meu circuito, significa o quê? Que ele está em paralelo, ok? Então, essa é a principal diferença entre os circuitos. E nós temos, comumente, a presença dos dois ao mesmo tempo em um mesmo circuito. Então, veja bem, por exemplo, né, nós temos, vamos supor que aqui no ponto A eu estou iniciando a passagem da corrente. Então, por exemplo, eu vou para cima, aí aqui eu só posso ir para a direita, aqui eu só posso vir para baixo e tal. Quando eu chego aqui, opa, eu tenho duas opções. Ou eu vou para baixo, passo nesse resistor embaixo, ou eu vou para cima e passo nesse resistor de cima. Quando eu volto aqui, né, as duas correntes elas se juntam nesse ponto, novamente, elas têm uma única opção. E o que acontece de diferente, né? Que no circuito misto a gente pode transformar esse pequeno circuito em paralelo, né? E aí eu vou ensinar vocês quais são os cálculos, as fórmulas, tudo certinho, né? A gente pode transformar esse circuito aqui misto, né? Que tem uma parte em paralelo, a gente transforma ele inteiro em um circuito em série. Então, a característica do circuito misto é que ele tem trechos em série e trechos em paralelo, ok? Gente, aqui nós vamos tratar um pouquinho sobre as características principais. Tem todo o texto, eu não vou me ater a ler o texto, tá? Eu vou direto no foco, nas características, além da característica da possibilidade da corrente se dividir ou não. Então, eu vou dar mais características que definem o circuito em série e o circuito em paralelo. Então, eu vou me ater aqui no resuminho, depois vocês podem, claro, ler toda a teoria, ok? Então, aqui, ó, temos a ilustração, temos resistência 1, 2 e 3. Aqui, gente, nada mais é do que um resistorzinho pequeno, prático, né? Que a gente usa muito, por exemplo, em prototipagens, em Arduinos, a gente usa esses tipos de resistores pequenininhos, tá bom? A resistência, ela pode ser ilustrada por meio desse desenho, tá? Que tem esses chanfros, ou por meio de um quadradinho, tá bom? Então, são as duas ilustrações práticas do resistor, ok? Bom, resumindo aqui, né? Na ligação em série, as resistências somam-se. Ou seja, eu quero entender qual que é a resistência equivalente desse circuito em série. É só você somar. Vamos dizer que a resistência 1 vale 2 ohms, resistência 2 vale 2 ohms também, e resistência 3 também vale 2 ohms, ok? Entenderam? Então, cada resistência vale 2 ohms. Qual que é a resistência total do circuito? 6, que é só você somar individualmente cada qual.
Bom, nesse tipo de ligação em série, as potências, que seria a tensão, ela diminui gradativamente. Aí a gente tem que tomar cuidado no seguinte sentido. Vamos supor que eu tenho uma tensão inicial do circuito, por exemplo, aqui, gente, aqui é mais fácil. Nós temos uma tensão inicial aqui, vamos supor, de 30 volts, ok? Bom, eu inicio com 30 volts. Quando eu passo aqui, gente, eu perco 10. Quando eu tô aqui, eu perco, por exemplo, 5 e aqui eu perco mais 5 volts. Ou seja, quanto que eu tenho aqui de voltagem no final? Bom, significa, por exemplo, que eu perdi algumas tensões, e aí, quando eu chego aqui, né, se eu perdi 10, 5 e 5, e eu comecei com 30, significa que eu resultei com apenas 10 volts. Ou seja, essas tensões, elas vão sempre diminuindo gradativamente, conforme vão passando pelos resistores, ok? E aqui a gente tem uma característica também no nosso circuito em série, que a corrente elétrica é igual para todos os resistores. Então, assim, a corrente que passa pelo resistor 1, por exemplo, 3 amperes. A corrente que passa pelo resistor 2 é 3 amperes também. A corrente que passa pelo resistor 3 é 3 amperes também. Então, a corrente de início e final é sempre a mesma, ok? São essas as principais características, então, do nosso circuito em série. E quando a gente está tratando do circuito em paralelo, quais são as nossas principais características? Nesse caso, o que acontece? A gente sempre vai ter o mesmo potencial. O que seria potencial? Potencial é a tensão. Lembra que no exercício anterior eu falei que as tensões, por exemplo, aqui a gente começou com 30, chegou aqui com 10, por exemplo, nesse pontinho aqui, né? Aqui a gente chegou com 10, né? Porque eu perdi 10 volts aqui, perdi 5 e 5 aqui. Ou seja, as tensões elas foram diminuindo, ok? Nesse caso aqui, pessoal, isso não ocorre. A tensão é sempre a mesma, do início até o fim. Por todo o circuito, a tensão, né, o nosso potencial elétrico será sempre o mesmo. Que característica que a gente tinha aqui? Que a corrente, por exemplo, ela tem possibilidade de se dividir, não é? Nesse ponto aqui, ela pode caminhar por entre o resistor 1, ela pode caminhar pelo resistor 2 ou ela pode caminhar pelo resistor 3, certo? E a corrente, quando ela tem essas possibilidades de caminho, ela também divide-se, né? Por exemplo, vamos supor, a gente tem uma corrente de 3 amperes. Significa que 1 ampere vai para cada qual, ok? Então, a gente divide os valores da corrente de acordo com o valor dos resistores. Esses valores, gente, que eu estou dizendo aqui, eles são só hipotéticos, só para vocês entenderem que a tensão, ela vai modificando, que a corrente vai modificando, tá? Mas quando a gente fizer o cálculo, nós vamos entender melhor essas proporções, ok? Tá bom? E nesse caso, como que acontece com as resistências? Lembra que a resistência aqui, ó, em série é só a gente somar, ok? Nesse caso, a gente não soma as resistências. Nesse caso, a gente soma, mas a gente sempre tem que fazer a soma inversa. Então, a gente sempre tem que lembrar dessa formulinha, tá, gente? 1 sobre resistência equivalente é igual 1 soma resistor 1 mais 1 soma resistor 2 e assim sucessivamente até o último resistor que nós tivermos ligados em paralelo. Então, aqui a gente soma, mas a gente soma sempre o inverso,